Continuando a nossa série da verdadeira história do Brasil, mostrarei a partir de 1530, onde aconteceu o início da real colonização da terra de Veracruz, o nosso Brasil. Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Poesias e Luz. Eu sou o Fábio Rodrigues e darei continuidade à história do Brasil. Como vimos nos vídeos anteriores, desde a pré-história até 1530. E se você não assistiu os 3 primeiros vídeos, vou deixar aqui no card, aqui em cima, o primeiro vídeo desta série. Vá lá e assista, e depois volte aqui para assistir esta sequência. Assim você entenderá melhor a nossa real história brasileira. Antes de mais nada, já te inscreve aqui, deixa aquele joinha legal e ativa o sininho para não perder nada dos novos vídeos deste canal. Assista esse vídeo até o final, que no final terei um convite a te fazer. Vamos à nossa história. As primeiras iniciativas de exploração do território brasileiro foram entregues por Portugal para Fernão de Noronha, no período entre 1503 e 1505. Durante estas explorações, iniciou-se a principal atividade econômica do Brasil na fase pré-colonial, a exploração do pau-brasil. E a rentabilidade desta mercadoria devia-se principalmente à utilização da madeira para a produção de tinta. A exploração dessa matéria-prima seguiu-se como prática no Brasil até o século XIX, apesar de ter sido muito mais intensa durante este período inicial, esse período pré-colonial. A extração do pau-brasil era feita com a mobilização do trabalho dos indígenas, por meio dos escambo. Os indígenas realizavam o corte e o transporte das toras, da madeira até as feitorias, e eram pagos por quinquilharias em geral, tais como espelhos, baús de metal, foices, etc., e algumas ferramentas. Os nativos também forneciam aos portugueses mercadorias como a farinha, e essa prática se deu intensamente até 1530. A partir de 1530, ocorreu a queda do comércio com a Índia e as ameaças de invasões francesas. Então, Portugal resolveu ampliar a colonização do Brasil. Porém, a coroa portuguesa estava sem recursos financeiros. Foi quando a nobreza portuguesa teve a ideia de, a partir de 1534, dividir em 15 capitanias o território brasileiro. Aqui nós temos a representação desta divisão das capitanias hereditárias entre as 15 capitanias. E sua administração foi entregue a pessoas da pequena nobreza de Portugal, que deveriam desenvolver e garantir a lucratividade de sua capitania. As capitanias hereditárias foram as primeira grande medida tomada pelos portugueses para sistematizar a colonização da América Portuguesa. Entretanto, essas medidas funcionavam basicamente como uma terceirização das obrigações, em que terceiros investiam com seus próprios fundos no desenvolvimento da capitania e enviavam parte dos lucros para a coroa portuguesa. Cada uma era de responsabilidade do capitão donatário, a autoridade máxima destas capitanias. Os direitos e deveres dos donatários constavam em documentos chamados Carta de Doação e Carta Foral. Os donatários tinham uma obrigação de garantir o desenvolvimento de suas capitanias, além de defendê-las de indígenas e de estrangeiros. Os franceses eram a grande ameaça para os portugueses nessa época, porque era comum que suas terras fossem invadidas por eles no século XVI. Os franceses, inclusive, tinham boas relações com os indígenas que eram inimigos dos portugueses. Aqui no Brasil, os donatários recebiam uma sesmaria, que é um lote de terra
para instalar-se. Após mais de uma década desse sistema, os portugueses perceberam que não tinha prosperado como se esperava, e só 2 capitanias tiveram resultados significativos, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Falta de recursos, inexperiência e má administração dos donatários foram os fatores que contribuíram para o fracasso da maioria deles. Você já se inscreveu em nosso canal? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim estará ajudando o nosso canal a manter o seu crescimento. A partir de 1548, Portugal decidiu centralizar a administração da colônia, e para isso foi criado por Dom João III o Governo Geral. Continuaram existindo algumas capitanias no Brasil, mas outras foram retomadas pela coroa, como a capitania de Todos os Santos. Mas ainda assim, os donatários agora deveriam responder a uma autoridade central, nomeada por Portugal. Essa nova autoridade ficou conhecida como Governador-Geral, e o primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza. O governador-geral contava também com um grupo de burocratas que auxiliava na administração da colônia. Os primeiros cargos criados foram ouvidor-mor, que era da justiça, provedor-mor, de finanças, e capitão-mor, da segurança. Tomé de Souza chegou no Brasil em 1549 e durante sua gestão foi iniciada a construção da primeira capital do Brasil, Salvador. Com Tomé de Souza vieram os primeiros jesuítas para o Brasil, e sua missão era pacificar e catequizar as populações indígenas. Aqui cabe um parêntese. Lá atrás, em 1500, ao rezar a primeira missa, o bispo Henrique de Coimbra observou que os indígenas copiavam seus gestos durante a celebração. Com isto, o bispo relatou ao clero da época que seria fácil catequizar os indígenas por sua ingenuidade. Fecha parênteses. Os jesuítas permaneceram no Brasil durante mais de 2 séculos, sendo expulsos daqui em 1759 pelo Marquês de Pombal. Mais adiante veremos essa história na sua realidade. Tradicionalmente, os historiadores esquematizavam a economia colonial em 3 grandes ciclos, que foram o ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar e o ciclo do ouro. Vamos observar que mesmo com esses grandes ciclos, não quer dizer que não tivéssemos outra atividade econômica aqui no Brasil. Esses 3 ciclos corresponderam às principais atividades econômicas da colônia. No entanto, a América Portuguesa tinha uma grande variedade de atividades econômicas. Eram praticados a pecuária e a agricultura, sobretudo voltada para a subsistência, e havia também outros itens produzidos para a exportação, como o fumo. Havia também um pequeno comércio, exceção feita para o comércio de escravizados, consideravelmente próspero. Apesar desta diversificação, não havia nenhuma espécie de manufatura no Brasil, uma vez que não era permitido por Portugal. O pau-brasil, como vimos, sua exploração visava ao corante extraído da madeira. Sua extração era realizada pelos índios e o pagamento dava-se por escambo, ou seja, pela troca. O trabalho indígena era pago pelos portugueses com objetos, bugigangas e algumas ferramentas. Açúcar. O açúcar foi o produto mais importante produzido no Brasil durante a parte do século XVI e durante todo o século XVII. Até onde se sabe, a intenção dos portugueses de instalar engenhos no Brasil para produzir açúcar remonta ao ano de 1516, mas só em 1535 foram instalados os primeiros engenhos no Brasil, na capitania de Pernambuco. E finalmente o ouro, que foi o 3º grande ciclo econômico durante a colonização. Quantidades expressivas de ouro
foram encontradas em Minas Gerais em 1695 e as primeiras pedras de diamantes foram encontradas em 1730. O ouro atraiu milhares de pessoas ao Brasil e transformou Minas Gerais no grande centro da América Portuguesa. Houve também quantias expressivas de ouro em Goiás e no Mato Grosso. Os portugueses regulavam a extração do ouro por meio de impostos, como o quinto. No próximo vídeo vou falar sobre a época obscura na era colonial, que durou até 66 anos após a independência do Brasil. A escravidão de indígenas e africanos. Na próxima semana eu falarei desta triste história do nosso Brasil, mas que é tão necessária que debatermos e falarmos o que aconteceu nessa história, na real história. Também falarei um pouco sobre as duas capitanias que se desenvolveram muito bem nesta época colonial, na época das capitanias hereditárias. Aguardo vocês até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, já te inscreve aqui, deixa aquele joinha legal e ativa o sininho. Agora eu quero te dar um recadinho. Não esqueça, aqui embaixo na descrição estará o nosso Pix e-mail. Também temos os links de compras, onde você poderá fazer as suas compras, ajudando o nosso canal a crescer. Cada compra que você faz, um percentual dessa compra vai vir para o nosso canal. Então, se você decidiu comprar alguma coisa na internet, entra no nosso link aqui. São 3 grandes parceiros que você poderá escolher o que quiser e fazer a sua compra com um preço muito baixinho, um preço bem mais baixo que a maioria. Compare, confira e venha para o nosso link. Agora eu quero te fazer um convite a participar da nossa live podcast com os convidados Dido Domingos e o Wallace Vital, onde nós trataremos do assunto assédio moral e assédio sexual nas redes sociais e na sociedade em geral. Este assunto é de bastante relevância porque está entranhado em nossa sociedade e historicamente. Espero vocês lá às 20 horas nesta quarta-feira. Me despeço de vocês com a seguinte reflexão: conhecer todos os fatos passados é sem dúvida a melhor forma de viver um presente construtivo, para ter um futuro construído, pois poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos. Tchau!